E aí, turma, hoje eu vou fazer um vídeo sobre ciclo para emagrecer. É isso mesmo, ciclo para emagrecer. Aqui é Fábio Salles, professor, e eu vou falar sobre isso. Mas não se assuste, que esse ciclo para emagrecer que eu estou falando não é ciclo de esteroide anabolizante, não é de esteroide, não é de hormônio, é ciclo de carboidratos. E como funciona esse ciclo de carboidratos? Existem algumas formas da gente consumir o carboidrato. Então, esse ciclo funciona de que forma? Tem alguns protocolos que a gente utiliza para consumir o carboidrato. E isso voltado para o emagrecimento. Então, essa forma que eu vou mostrar para vocês é justamente o que? Consumo alto de carboidrato, moderado e baixo. Alguns estudos mostram que a gente pode consumir, de repente, de forma baixa, de 1,5 a 3 gramas por quilo de peso, e de forma moderada, e vamos botar que seja de 3 a 4 gramas por quilo de peso, e acima disso de forma alta, um consumo alto de carboidrato, acima de 5 gramas por quilo de peso. A gente utiliza isso por quê? Vou dar um exemplo para vocês. De repente, no final de semana, a gente acaba excedendo nas guloseimas, nas comidas que a gente consome no final de semana, por relaxar, por ser uma forma da gente não ficar controlando o final de semana. A gente tem que ter o final de semana para poder justamente ter relaxar, poder sair, comer uma comida com o maridão, com a esposa, sem se preocupar com esse consumo de caloria, de quantidade de carboidratos. Mas chega a segunda-feira, chega a semana, a gente retorna, a gente quer o quê? Equilibrar a nossa balança calórica, ou fazer um déficit calórico se você quer emagrecer. Então, como a gente vai fazer isso? Utilizando esse ciclo de carboidrato, que é uma ótima estratégia, claro, lembrando sempre do exercício físico. Então, a gente utiliza dessa forma. A gente pode utilizar, vou exemplificar para vocês, 2 dias de carbo alto, que seria sábado e domingo, 2 dias de consumo moderado de carbo, de repente, depois de segunda e terça, e 3 dias de consumo mais baixo de carboidrato. Isso é uma estratégia muito legal para a gente utilizar também, que também não vai dar um choque no nosso organismo também, porque a gente vai fazer um consumo alto também, você vai chegar na segunda-feira, vai moderar esse consumo, abaixar ele um pouco, e a gente começa a se exercitar também. Então, dependendo isso pode também estar relativo também, relacionado com os seus treinos. De repente, o dia que você faz ou executa um treino um pouco mais pesado, um pouco mais forte, de repente o treino de pernas mais pesado, a gente pode equalizar isso de acordo com essa intensidade de treino. Então, você pode, de repente, um dia, 2 dias antes desse treino pesado, você fazer essa ingestão de carboidrato um pouco mais alta, e o dia que você tem um treino um pouco mais light, mais tranquilo, você diminui essa ingestão de carboidrato. E essa é uma estratégia muito boa para a queima de gordura, para a gente regular a nossa sensibilidade à insulina também, e é muito eficaz nesse processo de emagrecimento também. A gente consegue fazer a manutenção do nosso peso e até emagrecer dessa forma também, aumentando ou diminuindo esse consumo de carboidratos de acordo com o nosso treino, de acordo com o nosso dia. Essa é só uma forma de executar esse ciclo de carboidrato. Você pode executar também de outra forma. Vou dar um exemplo também para vocês durante a semana, fazer o consumo baixo durante a semana, de segunda a sexta ele mais baixo, e chegar no final de semana aumentar ele. Aí você vai ter estoque para poder, como você fez um consumo alto no final de semana, ou o consumo de carboidrato mais alto no final de semana, você vai chegar na segunda-feira, você vai estar com estoque de glicogênio suficiente para você treinar durante a semana. Então, você vai poder se exceder um pouco mais na alimentação durante a semana e do final de semana, e durante a semana você abaixar esse consumo de carboidrato, deixar ele um pouquinho mais baixo ou moderado, ou de repente realmente baixo, porque você vai ter estocado devido ao seu final de semana ter sido um consumo bem mais alto. Então a gente regula isso, tem forma, como eu disse, tem como você fazer ele 3 dias moderado, 3 dias moderados, 2 dias baixos, 2 dias altos, pode inverter também.
Mas o importante, eu acho legal utilizar esse consumo mais alto no final de semana, justamente para a gente ter o nosso final de semana tranquilo e não ficar regulando nada, né? Porque no final de semana a gente quer aproveitar com a família e não se preocupar muito com isso. Então a gente utiliza algumas ferramentas para poder calcular isso. Tem alguns aplicativos como o MyFitnessPal, que você bota o seu peso, idade e altura, estatura, e lá você consegue mensurar o quanto de caloria você tem que consumir. Ele vai te dar o cálculo da sua taxa metabólica basal, e ali você vai conseguir regular, adicionar os alimentos que você está consumindo, e ali ele vai te dar todos os macronutrientes, como gordura, proteína e carboidrato. E ali você vai conseguir chegar no final do seu dia, ver quanto que você consumiu de carboidrato. Como eu disse, um consumo abaixo de 3 gramas por quilo de peso é considerado baixo. Então, se você pesa 70 quilos, você vai multiplicar por vezes 3, vai dar 210. Então, são 210 gramas de carboidrato no dia. Mesma coisa, se você pesar 60 quilos, mesma coisa. 60 quilos vezes 3, 180 gramas, que acaba se tornando uma quantidade de carbo baixa para o seu dia. Aí, final de semana, aí você fica tranquila, porque final de semana você não vai ter aquela preocupação de ter que ficar regulando. Então, final de semana você nem calcula, você nem precisa de calcular, você consome o que tiver que consumir, sem a preocupação de ficar calculando se você está consumindo 3 gramas, 5, 10 gramas por quilo de peso. Regula ela de repente durante a semana, um pouquinho mais moderado, um pouquinho mais baixo, aumenta o consumo da proteína também, e aí você vai conseguir regular e ter um efeito muito bom na sua perda de peso, na sua manutenção do seu peso. E inversamente, para quem quer ganhar massa muscular também, você pode aumentar isso também. Aí você faz de outra forma, aumenta o seu consumo de carboidrato também. Lembrando que o importante é não deixar de comer o carboidrato, ele é a principal fonte de energia que a gente tem para o nosso músculo. Então, sem carboidrato, você acaba não rendendo muito bem nos seus treinos, né? Acaba não tendo energia para treinar. Então, por isso que esse ciclo de carboidrato funciona de uma forma muito eficaz, muito legal para todo mundo que quer buscar emagrecimento e, consequentemente, aliado a um exercício físico. Beleza, pessoal? Então, hoje o ciclo que eu falei para vocês é justamente ciclo de carboidrato, não ciclo de esteroides, nada de esteroides. Valeu? Um abraço a todos aí, um ótimo dia.